Seu perfil não tem personalidade? É por isso que ninguém lembra de você. Você deve conhecer esse sentimento, se sentir completamente invisível no seu próprio perfil. Como se nem a sua família curtisse os seus posts, como se ninguém desse a mínima para o que você tem a dizer. Mas a verdade é que as pessoas ligam, você só não está mostrando da forma certa. É que nem se eu saísse agora na Avenida Paulista gritando que conteúdo importa. Ninguém ia dar a mínima para mim. Iam me achar doida, iam me ignorar. E é, às vezes, esse problema de como a gente está transmitindo a nossa mensagem que nos torna invisível perante os nossos seguidores. Então é muito comum você também se sentir uma cópia das pessoas do seu nicho, como se você não tivesse personalidade, como se toda a sua autenticidade se baseasse naquele expert que te ensinou aquilo. Às vezes a gente tem muitos mentores dentro do digital, né? A gente compra uma mentoria, a gente compra um treinamento, a gente compra um curso. E é comum, tá? Eu não sei se vocês têm isso. Quando eu passo muito tempo com uma pessoa, eu pego as manias dela. Então eu acabo puxando o porquê, sendo que eu cresci em Porto Alegre. Eu acabo rindo da mesma forma e é meio esponjinha. E tá tudo bem, é um traço de personalidade. Sempre que eu não tenha personalidade, apenas que quando eu convivo com muito uma pessoa, eu acabo pegando manias dela. E isso faz com que a gente se torne meio que esponjas. E você pode estar passando por esse efeito esponja com os seus mentores, com os seus professores, com os cursos, os livros que você está lendo. É super normal quando a gente entra no mercado digital. A gente escolhe uma referência do nosso nicho e a gente tenta fazer igual. Grandes pessoas do digital tiveram suas referências, suas cópias, seus conteúdos meio copiados. E tá tudo bem. O problema é que você não pode ficar nessa por muito tempo. Porque se você fica nessa por muito tempo, tu já tá perdendo clientes. Por quê? Porque Por que o cliente vai contratar você se ele pode contratar sua referência? Ele só vai te contratar se a referência for muito cara para ele. E você não quer ser motivo de preço para conseguir cliente, não é mesmo? Isso não faz sentido, isso não faz parte de quem você deseja ser dentro do digital. Então, olha só, o problema não é frequência, não é falta de ideia, não é falta de conteúdo. É que ninguém sente que precisa te seguir. Ninguém consegue ver e enxergar o diferencial que eu sei que existe em você, mas que ninguém está conseguindo ver. Hoje eu vou te ensinar como trazer mais personalidade, autenticidade para a tua criação de conteúdo, não importando a rede, desde que seja YouTube, LinkedIn, newsletter, Instagram, TikTok, não importa a rede, porque aplicando isso aqui você consegue aplicar para tudo na sua vida. Eu sou a Manuela Flores, eu sou uma especialista em criação de conteúdo que te posiciona no digital, não importando a rede, e eu estou há mais de 4 anos criando conteúdo, então eu consigo te ensinar sim com uma bagagem de alguém que já trabalhou em grandes bastidores. Bom, como eu falei, eu já caí na armadilha de fazer o conteúdo da forma que o mercado ditava que era certo, até falei isso num vídeo anterior. Eu falava muito sobre temas estratégicos, eu entregava muito valor, mas muitas das vezes eu me comunicava com os meus concorrentes do que com os meus clientes. E às vezes eu sentia que eu ficava muito técnica, muito travada. Por quê? Porque eu escrevia, por exemplo, expert ao invés de especialista. Ou eu botava narrativa ao invés de conteúdo. Ou às vezes eu colocava newsletter ao invés de um e-mail. Então, às vezes, a gente deixa as coisas muito complicadas e ninguém consegue se conectar com você porque ninguém entende o que você estiver falando. Você pode estar falando grego com quem só fala português e não faz sentido. A gente quer que a tua comunicação fique mais limpa do que isso. E aí eu percebi que os perfis que realmente crescem, são vistos como especialistas, são vistos como experts, são as pessoas que além de entregar muito valor, elas geram conexão, elas trazem muita personalidade delas para o conteúdo. Então, milhares de pessoas ensinam sobre criação de conteúdo todos os dias nas redes sociais. Mas por que eu alcancei os seguidores que eu tenho? Por que eu faço as vendas que eu tenho? Por que eu tenho os clientes que eu tenho? Porque em algum traço da minha personalidade e da minha autenticidade que eu trago para o digital, eles se conectaram comigo. Quando eu comecei a trazer a minha personalidade, a minha história,
as coisas que eu escuto, as coisas que eu aprendo, as coisas que eu leio, as coisas que eu vivo, a minha forma única de pensar, o meu posicionamento começou a engatinhar. Se você sente que seu conteúdo tá bom, mas que ninguém se conecta com você, as pessoas não lembram de você, elas não te veem como referência, provavelmente está errando em 3 pontos principais que eu vou ler aqui porque eu não consegui decorar todos que eu separei. Você só repete o que todo mundo já fala. Então, enquanto todo mundo está falando de como montar a sua bio, você fica focando nisso, quando você poderia focar em outras coisas. Enquanto todo mundo está falando da dieta para emagrecer, você poderia estar falando sobre compulsão alimentar. Então, você fica batendo em traves que já estão muito batidas. E você precisa encontrar ali a sua forma de expressar. O teu conteúdo até pode ser muito útil, mas não tem o teu tom de voz, tuas opiniões, seu jeito único de comunicar. Outra coisa, você esconde a sua personalidade com medo de afastar as pessoas. Você esconde traços importantes que poderiam se conectar com o seu cliente com medo de afastar as pessoas. Por exemplo, você está passando por um processo de emagrecimento. Poxa, uma das grandes tendências desse ano é crescimento individual. Ah, Manu, mas eu não sou desse nicho. Ah, Manu, mas eu sou advogada para empresários. Então faz sentido você compartilhar o seu processo de emagrecimento. Agora, se você é advogada criminal, não faz sentido. Então você precisa trazer pontos da sua personalidade para não afastar as pessoas. Você precisa trazer esses pontos para se conectar. E você precisa trazer a sua forma de pensar, de ver o mundo. Como que você vê o mundo? Quais são as coisas que você acredita na sua área? Quais são as coisas que você não tem a mesma opinião que todo mundo? Quais são as suas fontes de conhecimento? Da onde você bebe conhecimento? Outra coisa, você não conta história, você só dá dica. Ninguém se importa com as dicas. As pessoas, elas querem sim o conteúdo de valor, mas você precisa equilibrar, você precisa dosar, você precisa... A criação de conteúdo, o maior segredo dela é como que você vai equilibrar todas essas coisas que a gente precisa fazer da forma certa. Então, não adianta você só trazer conteúdo de valor e nunca trazer um pouco de conexão. Não adianta nada você trazer conteúdo de lifestyle e nunca trazer valor. Então, você precisa encontrar um equilíbrio. Eu gosto de, pelo menos uma vez na semana, postar no feed o resultado de algum aluno. Eu gosto de umas 3 vezes por semana, no mínimo, criar um conteúdo de valor. E eu gosto de 2 vezes por semana, no mínimo, criar um conteúdo de narrativa, de algo que eu aprendi, de algo que eu li, uma frase de um livro, uma reunião com um cliente, o que me trouxe um insight e que eu gostaria de compartilhar com mais pessoas. Se você não corrige esses 3 pontos, o teu conteúdo pode até ser bom, mas ele nunca vai ser memorável. Agora que você entendeu o seu problema, eu tenho que te entregar uma solução. Você não concorda comigo? Então, olha só, para que o seu conteúdo tenha personalidade e força de posicionamento, você precisa de 3 elementos. Eu vou ler de novo porque eu não consigo gravar as coisas. Um jeito único de falar sobre o que você faz. Então, você para de só seguir tendências, você começa a trazer suas opiniões, sua visão de mercado, sua forma de enxergar seu nicho. Além disso, você vai trabalhar o quê? Narrativas que criam conexão. Esse aqui é um exemplo, até deixar aqui para vocês os prints de alguns posts meus, desses 2 posts meus, que são narrativas que criam conexão, porque eu trago elementos da minha vida que se conectam com dores, desejos, sonhos e vontades da minha audiência. Além disso, eu trago também um elemento de diferenciação. Pode ser seu tom de voz, sua forma de estruturar o conteúdo, suas expressões marcantes, até o seu design. Teve uma época que eu era conhecida muito pela imagem dos gatinhos. Eu usava essas fotos no meu perfil. E isso me destacava muito das outras pessoas. Eu quero que as pessoas te reconheçam o seu conteúdo sem nem escrever o teu nome. Quando elas reconhecerem dessa forma, você tá no caminho certo. Agora, a gente sempre tem essa parte prática dos vídeos. Eu quero que você faça um teste simples. Tu vai pegar o teu último post ou teu último vídeo e vai se perguntar: se alguém visse esse conteúdo sem meu nome, ele saberia que fui eu que postei? Se esse post traz algo que só eu poderia dizer do meu jeito, tá com as minhas palavras, tá com a minha forma de me expressar, tá com a minha forma de falar, de enxergar o mundo, as minhas frases sempre, o meu jeitinho, a minha audiência, ela consegue se conectar comigo como pessoa ou só com o que eu ensino? Isso aqui é muito forte. Minha audiência consegue se conectar comigo como pessoa ou só com o que eu ensino? Quando eu escrevi isso, eu fiquei refletindo. A gente precisa humanizar as coisas, mas não ao ponto de que você não consiga ser levado a sério, mas sim encontrar um ponto de equilíbrio onde você consegue trabalhar ali a sua conexão com as pessoas e que você seja visto como referência. Então, essa conexão pode ser o seu treino, pode ser sua espiritualidade,
pode ser um livro que você esteja lendo, pode ser seu amor pelos seus pets, pode ser seu relacionamento, pode ser o que você quiser e que se conecte com o seu nicho. Então, assim, não adianta você compartilhar toda a sua vida em geral e você não encontrar ali um ponto que, por exemplo, não adianta você compartilhar tudo da sua vida. Eu poderia compartilhar no meu perfil que eu morro de medo de baratas? Não, mas se eu fosse psicóloga, eu poderia, porque eu linkaria isso com uma fobia e faria uma sequência de stories de como que a gente pode vencer uma fobia. Então, eu traria isso aqui. Então, é você conseguir encontrar elementos da sua história, da sua jornada, da sua trajetória que se conectam com o que você vende, com o produto, o serviço que você tem. Então, se você fez essas perguntas e a resposta for não, teu conteúdo tá sim um pouco sem personalidade, mas tem solução. Eu deixei o link aqui embaixo da minha masterclass de 3 horas de conteúdo, pura narrativa, te ensina a criar narrativas incríveis do zero por apenas R$ 79. Se além disso você quer aprender a transformar o seu conteúdo na sua máquina de aquisição de clientes, é só você se inscrever no meu canal. E não se esquece da regra desse canal, comenta aqui a frase que eu falei que mais te trouxe um insight pra gente conferir, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!